sobre o mar, as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva. Amém? Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Aqui nesta palavra, nós podemos ver que Jesus, ele deu uma ordem, né? Ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e passassem na frente dele, que seria depois. Porque Jesus, quando ele colocou os discípulos no barco, ele já sabia de tudo que ia acontecer. No meio daquele mar, no meio daquele mar ia vir uma tempestade. Mas Jesus, o que eu aprendo? Ele sai ainda para orar no monte, sozinho. Mas ele deu uma ordem para os discípulos: entram no barco e atravessem para o outro lado. Olha a ordem que Jesus deu: entra no barco e atravessa para o outro lado. A palavra de Jesus, ela é bem clara. Eles iam entrar no barco e eles iam atravessar. E por que então que o vento veio e eles ficaram com medo? Porque na nossa vida não é diferente. Jesus, ele manda nós entrar no barco com ele e atravessar para o outro lado. Mas o vento vem na nossa vida. Assim que ele veio na nossa vida. Ele presta e ali então o barco já estava cansado de tanto remar, mas gente, naquela época não tinha motor, era do remo, né? Hoje não. Então eles já estavam cansados de tanto remar, um tirando água do barco, o outro remando. Mas Jesus tinha dado uma ordem. O que eu aprendo com isso nesta noite? Na minha e na sua vida vai haver dificuldade, vai haver adversidade, vai haver vento contrário. Mas nós não podemos esquecer que Deus, ele mandou nós ficar no barco e atravessar. E eu e você vamos atravessar para o outro lado com Jesus. Não importa o que está acontecendo na minha e na sua vida. O importante é a palavra de Deus. É a palavra que Jesus já decretou sobre a minha e sua vida. Jesus já decretou que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como os discípulos teve medo, muitas das vezes, amado. Por que Jesus, aquele, quando ele começa a caminhar sobre as águas, ele vai ao encontro dos discípulos? Porque ele falou para eles atravessarem para o outro lado. Mas Jesus jamais vai te deixar no caminho perecer. Jesus não vai colocar eu e você dentro do barco e deixar nós morrer no barco, não. Jesus, ele caminha sobre as águas. Jesus, ele é o dono de tudo. Ele tem o poder nas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. E ali então, quando Pedro vê, ele pensa que é um fantasma, imagina. Você no meio do barco, daquele medo. Quando o medo vem na nossa vida, o que ele faz? Ele faz nós ficar paralisados. O medo, ele paralisa nós. A fé de Pedro é extraordinária. Pedro, ele teve esse encontro com Jesus sobre as águas. Ele teve essa atitude de sair do barco e caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus. E os outros discípulos não caminharam sobre as águas. Por quê? Porque ficaram somente ali dentro do barco. Mas Pedro, ele teve a ousadia. E às vezes na presença de Deus, irmão, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos tomar atitude. Deus está falando para mim, para você, faça assim. Nós precisamos fazer, tomar atitude diante de Deus. Não nos calar diante das adversidades. O cristão hoje, ele tem medo de tudo. Os cristãos, eles estão recuando. Nós precisamos nos posicionar. Saber que somos filhos amados de Deus. E se Jesus mandar você ir, você vai. Porque Jesus mandou Pedro caminhar sobre as águas.
Mas ali, que eu acho interessante, Pedro começou a caminhar bem sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para a dificuldade, para a adversidade, para o vento, ele começa a afundar. Porque ele tirou o foco de Jesus. E eu e você não é diferente. Pode prestar atenção quando você está caminhando e olhando somente para Jesus. Nada à tua volta vai te parar. Nada vai te entristecer, nada vai deixar você abalado. Mas quando acontece qualquer coisinha conosco, aí nós começamos a olhar aquele problema, aí o problema começa a crescer e o nosso Deus parece que vai ficando diminuído. Nós colocamos os olhos no problema, então o problema fica grande. E nessa noite, Jesus, Ele quer que você somente coloque os teus olhos nele, porque Ele vai fazer você andar sobre as águas. Jesus, Ele nos chama para caminhar sobre as águas com Ele. Aqui Ele fala, por que ter medo? Sou eu. Jesus diz, não temas, sou eu. Porque quando Jesus está no barco nosso, nós não devemos ter medo. Porque o medo é ausência de fé. E a fé é ausência de medo. Por isso nós devemos buscar cada dia mais a presença do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade, a salva de palmas para Jesus. Olha somente para Jesus, que Ele é o alvo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continua abençoando grandemente a vida da missionária Terezinha. Glória a Deus. Temos visitante na casa do Senhor, na medida que falarmos o nome, por favor, aí, irmão, para que a amada igreja possa conhecê-los. Priscila, glória a Deus. Cleiton, glória a Deus. Camila, glória a Deus. Como a amada igreja recebe os visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Aqui a gente tem o hábito de dizer que as portas da igreja estão escancaradas a vocês, né? Volte sempre. Sempre traga mais um. Glória a Deus. Quero deixar aqui uma pequena saudação à amada igreja, que se encontra, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. Segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz: não julgue os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque o Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão: deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho. Por isso que eu amo Shopping. Seu irmão. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus quer nos ensinar nesta noite, né?